Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para o comentário de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 9, que traz como título O Mistério da Unidade Revelado. Estamos estudando nesse trimestre o tema Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Antes de iniciarmos essa lição, queremos avisar para os irmãos que a CPAD não produzirá as lições bíblicas do próximo trimestre, terceiro trimestre. Então, nós, em conjunto com a igreja, o pastor Elcio, em conjunto com a igreja, irá decidir como nós faremos após o término das lições desta revista. Ou nós utilizaremos uma revista passada, que foi uma sugestão inclusive da CPAD, ou vamos dar estudos temáticos. É uma decisão que a igreja, o ministério juntamente com a igreja, irá tomar para o próximo trimestre. Mas a lição de hoje tem o título de O Mistério da Unidade Revelado, como já falamos. E queremos iniciar conceituando termos, como sempre fazemos. O mistério, O que é mistério? Mistério vem do grego mysterion, que significa a palavra, que significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, mistério é segredo, é doutrina secreta. Mas não significa que a revelação de Deus, a unidade revelada, não significa que era algo que devesse ser descoberto apenas por alguns iluminados, por alguns privilegiados. Não, esse mistério de Deus que esteve oculto no passado é para ser revelado para todos os homens indistintamente. Então, mistério é mistério, é segredo, é doutrina secreta. No passado, mas agora já se revelou para todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo. Embora o mistério revelado se refira à unificação de judeus e gentios em um só povo. Que povo? A igreja. Então o mistério é esse. O mistério da unidade é esse. A unidade entre povos. Anteriormente havia o povo judeu e os gentios. Agora existe o povo judeu, existem os gentios, mas esses dois povos são unificados em um terceiro povo. Que povo é esse? A Igreja de Cristo, que é formada por todas as pessoas das mais diversas raças e etnias, das mais diversas localidades geográficas, mas é um povo só, chamado Igreja de Cristo. Esse é o mistério revelado. Mas existem muitos outros mistérios que envolvem a vida cristã. A lição faz nos seus subsídios uma referência a isso. Eu achei muito interessante esses outros mistérios que envolvem a vida do crente, a vida do servo de Deus. Um dos mistérios que nós vemos na palavra de Deus é a encarnação. Não vamos ler os versículos aqui, mas Colossenses 2, versículos 2 e 9, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. É o mistério da encarnação de Cristo. Irmãos, isso verdadeiramente é um mistério glorioso. Como o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, sendo Deus, tornou-se homem e viveu entre nós. Ele é um Deus. Ele é um integrante da Trindade, uma das pessoas da Trindade. E ele viveu entre nós. E ele
para viver entre nós, teve que se encarnar. E aí vem os mistérios, né? Como isso se deu. Jesus Cristo foi colocado no ventre de Maria, já sendo um embrião, ovo ou zigoto, ou seja, já sendo o ser completo? Ou será que houve uma fecundação por obra do Espírito Santo em Maria, de um óvulo, para que então viesse ser gerado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? São mistérios que envolvem a encarnação de Cristo. O Deus homem, 100% Deus e 100% homem que viveu entre nós. É um mistério, é mais um dos mistérios que envolve a vida cristã. Quem sabe um dia nós vamos ter conhecimento aprofundado desse mistério. Um segundo mistério é a igreja como o corpo de Cristo, incluindo judeus, como já falei, e gentios. A igreja como corpo, a igreja como organismo vivo, é um mistério. É um mistério muito grande. O vínculo que há entre os integrantes da igreja é um vínculo de natureza espiritual. Igreja aqui não é denominação. Igreja aqui não é o templo. Igreja aqui é um organismo vivo, uma instituição de natureza espiritual. E essa instituição de natureza espiritual é um mistério. Essa junção de todos os povos em um só corpo é mais um mistério da vida cristã. Isso vai estar em Efésios capítulo 3, versículos 3 a 6, versículo 9 e Efésios 5:32. Outro mistério, as características do reino espiritual atual. Como é esse reino espiritual de Deus na terra? O reino de Deus na terra é algo espiritual e é algo que nós não podemos, portanto, ver com os olhos físicos. Mas existe um reino entre nós. Existe o reino de Deus que está entre nós. Os que já chegaram a um determinado nível de conhecimento conseguem compreender o reino de Deus. Conseguem compreender que existe um reino espiritual. Conseguem vislumbrar Deus reinando sobre o seu povo na face da terra. Apesar de todo esse tumulto que nós vemos, apesar de todas as nações estarem em continentes, locais diferentes, povos diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes, mas no meio de tudo isso tem um reino de Deus, aleluia, que está implantado em nosso meio, aleluia. E isso daí é um mistério que precisa ser revelado para muitos ainda. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 11, Marcos 4 e 11, Lucas 8 e 10. Um outro mistério é a cegueira espiritual de Israel, que está em Romanos 11, 25. Por que Israel não se apercebeu do reino espiritual de Deus que chegou até Israel e ele não percebeu? E por que Israel hoje ainda continua na cegueira espiritual? É um mistério, nós não temos resposta para isso, mas sabemos que isso também vem de Deus. Um outro mistério ainda, a transformação do crente na volta de Cristo. Aleluia! Isso é um mistério. Como nós seremos transformados? Ou ainda, como os mortos vão ressuscitar já com o corpo glorioso? Não se trata de uma simples ressurreição como já houve no passado, mas a ressurreição combinada com uma transformação do que era antes, para que esse novo ser seja um ser com um corpo glorioso. E os que estiverem vivos serão transformados. Isso é um mistério. A palavra de Deus diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A transformação
de crentes que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento da igreja. É um mistério de Deus que se há de concretizar ao seu tempo. E nós glorificamos a Deus por esse mistério glorioso e maravilhoso. Citamos aqui alguns exemplos de mistérios que envolvem a vida cristã. Há muitas coisas que nós ainda não alcançamos, mas a principal revelação, nós sabemos que é a revelação do plano da salvação, é a revelação do mistério da unidade da igreja, da unidade de todos os povos. E o apóstolo Paulo foi um dos primeiros difusores desse mistério da unidade. Foi um dos primeiros difusores do evangelho para os gentios. Ele é considerado o apóstolo dos gentios, porque a ele foi dada a incumbência de levar o evangelho para outros povos que não o povo judeu. Era a missão do apóstolo Paulo. Ele seria um vaso para isso, desde que foi chamado, desde que teve um encontro com Cristo, já ficou clara a sua missão: levar o evangelho para os gentios. Então ele teve revelado esse mistério da unidade da igreja de Cristo, da unidade de povos. E como é que o apóstolo Paulo recebeu a revelação desse mistério? Recebeu diretamente de Deus. E ele fazia questão de frisar isso, que não recebeu o evangelho, não recebeu a sua missão, não recebeu a revelação de homem algum, mas recebeu de Cristo Jesus. E em razão disso, ele está sempre a reafirmar a autoridade do seu apostolado. Ele tinha autoridade porque recebera de Cristo a missão de levar o evangelho para os gentios. E por isso o seu ministério foi um ministério eficaz, porque recebeu esse ministério, esta missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebeu revelações diretamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A missão do apóstolo Paulo, a revelação do mistério não decorreu de um estudo, de uma pesquisa do apóstolo, que era um conhecedor da lei, que era um homem instruído aos pés de Gamaliel, mas não foi daí que ele recebeu a revelação. Ele recebeu a revelação, foi de Cristo. Ele recebeu a missão, foi de Cristo. Irmãos, como é glorioso quando o obreiro, quando o servo do Senhor, quando o ministro de Deus recebe do próprio Deus a missão, a revelação, porque aí o ministério dele está confirmado por Cristo Jesus. Não estamos aqui criticando a forma de separação de obreiros por apresentação dos pastores mais experientes. Não, uma coisa não exclui a outra. Mas mesmo que você seja apresentado pelo homem de Deus, você precisa também ter a certeza, a convicção que recebeu o seu ministério da parte de Deus, que foi ungido por Deus para exercer a sua função ministerial, que é o Espírito Santo que te conduz em toda a prática do seu ministério. Aleluia! Aí o seu ministério está chancelado por Cristo Jesus e será um ministério abençoado e próspero. Nós vemos muitas pessoas, às vezes, que não se encaixam na obra, embora sejam obreiros, tenham uma patente ministerial, e muitas vezes estão até na frente dos trabalhos, mas não dá fruto. Os frutos não são frutos promissores, não são
frutos bons, não prosperam naquilo que fazem para Deus. Então é momento de uma reflexão. Como o apóstolo Paulo fez essa reflexão e chegou à conclusão que o ministério dele estava autorizado por Cristo, porque ele não recebeu de homem nenhum. E o apóstolo Paulo estava sempre a reivindicar a autoridade do seu ministério. Ele estava sempre a fazer isso. E é muito importante que o obreiro faça um autoexame do seu ministério. Se é pastorear, se é ensinar, se é aconselhar, se é servir às mesas, trabalho material da igreja como diácono, qualquer que seja o seu ministério, você tem que estar sempre fazendo um autoexame, pedindo a misericórdia de Cristo, porque aqueles que são chamados por Deus dão frutos, e frutos em abundância para a glória de Deus. Então a lição toca nesse assunto, que o apóstolo Paulo fala que recebeu essa revelação, a revelação do mistério da unidade. E ele não recebeu de homem, recebeu de Deus. E o seu ministério é de Deus. O homem apenas chancela aquilo dali, mas você já tem a chamada. Eu costumo falar que o obreiro, na verdade, ele já é aquilo que ele é. O ministério apenas reconhece uma situação pré-existente. Não faz muito tempo nós falávamos isso com o evangelista Paulo Batista, mesmo antes dele ser evangelista, nós falávamos para ele, falei, irmão, o irmão já é um evangelista. Por quê? Porque ele já era um evangelista antes. E às vezes nós vemos evangelistas que não evangelizam, evangelistas que não têm aquele amor ardente pelas almas. Esse aí pode ser um evangelista indicado pelo homem, mas o verdadeiro evangelista é aquele que tem a chama acesa do evangelho em seu coração e vai em busca das almas. Mas não só o evangelista, todos os outros ministérios, o que está diante do trabalho tem que saber arrebanhar com sabedoria, com prudência, com cuidado, porque aquele que preside tem que ter cuidado, com zelo. Então, todos que temos ministério na casa do Senhor, temos que fazer uma avaliação. E o apóstolo Paulo estava sempre fazendo a avaliação. E ele deixava claro que o evangelho dele, que ele pregava, para o qual foi comissionado, era um evangelho de poder. Ele fazia questão de esclarecer para os seus destinatários, para o destinatário das suas epístolas. Olha, o meu evangelho não foi a voz somente em palavras persuasivas de sabedoria humana. Fala, não, eu não usei retórica para convencer vocês, mas o meu evangelho foi a voz como? Em demonstração de poder, em demonstração do Espírito Santo em ação. Aleluia! É isso que confirma o ministério, é isso que ratifica o ministério. Então o apóstolo Paulo faz questão de deixar isso claro. E em termos gerais, nós podemos dizer que esse mistério que foi revelado, esse mistério da unidade, podemos falar que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um mistério. Essa igreja é um mistério. E esse mistério estava escondido, não totalmente escondido, não totalmente oculto. Porque nós, se formos para o Velho Testamento, vamos encontrar muitas passagens bíblicas, e a lição cita essas passagens aqui, onde fica clara a ideia de que haveria um povo de Deus que era formado tanto de judeus como de gentios, e esse povo é a igreja. Quando Deus chama Abraão, ele já fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti serão abençoadas as famílias da terra,
Em ti serão salvas as famílias da terra. Aleluia. Já havia promessa, todas as famílias, incluindo os gentios, já havia promessa de salvação para os gentios, através do povo de Deus, porque a salvação veio dos judeus. Viria salvação para todos os homens. E hoje todos quantos se convertem a Cristo, se convertem ao Evangelho, são salvos. Aleluia. E Deus, irmãos, com a queda do homem, Ele não providenciou o plano da salvação. Não é assim. O plano da salvação pré-existe a queda do homem. Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que o homem pecaria, cairia, e já tinha estabelecido um plano de salvação para todos os homens. Um mistério que ficou oculto nos primeiros tempos, mas vindo à plenitude dos tempos, esse mistério é revelado. Aleluia! Na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então, tudo já estava planejado desde a fundação do mundo. Esse mistério glorioso que é a salvação. E nós nos alegramos, aleluia! E nós nos alegramos porque nós fazemos parte disso, aleluia! Embora não sejamos melhores que os demais homens, nem mais justos, mas em Cristo Jesus nós fomos distinguidos, nós fomos separados, nós fomos alcançados. Essa revelação chegou até nós. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo este vídeo, glorifique a Deus, porque a ti foi revelado o reino dos céus, a ti foi revelada a salvação, a ti foram revelados os mistérios de Deus, aleluia, e você deve se regozijar, se alegrar, aleluia, porque você recebeu uma revelação, e de acordo com essa revelação, você tem ordenado bem os seus passos, aleluia, para permanecer até o fim, a fim de que essa salvação venha se concretizar no dia de Cristo. Louvado seja Deus. E a lição também fala que é da igreja a missão de revelar esse mistério a todos os homens. A igreja de Cristo é a agência de Deus na terra que tem por função disseminar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Não é tarefa dos anjos, é tarefa dos crentes, dos servos de Deus, de todos os crentes, indistintamente, independente de serem obreiros ou não. Todo crente que é a igreja de Cristo tem a missão de anunciar o Evangelho, de revelar a boa nova da salvação que se há manifestado em Cristo Jesus. Aleluia! Nós temos que anunciar a salvação para aqueles que ainda não conhecem essa revelação. Nós temos que revelar os mistérios de Deus até o ponto em que esses mistérios a nós foi revelado. Nós temos que revelar isso. Nós temos que compartilhar esta revelação. Quanto mais compartilhamos essa revelação, mais pessoas vêm a Cristo, mais pessoas vêm para o caminho da salvação, mais pessoas, aleluia, são libertas do pecado, do erro, mais pessoas têm correntes que a aprisionam quebradas, aleluia, e passam a andar com Cristo Jesus. Quanto mais anunciamos o Evangelho, mais pessoas se tornam para Cristo, para viver em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós glorificamos a Deus, porque Cristo Jesus unificou todos os povos, línguas e nações. Já não há mais aquele exclusivismo religioso dos judeus,
que o povo de Deus, que eles eram o povo de Deus, o povo salvo. Agora, todos os povos, de todas as línguas e nações, foram unificados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Todos os povos. Onde quer que você vá, você poderá anunciar o evangelho para aquele povo. E havendo conversão, aquele povo, aquele que aceitou, fará parte do povo de Deus, fará parte do reino de Cristo, fará parte, mais do que reino de Cristo, do corpo espiritual de Cristo Jesus, o qual é a cabeça desse corpo. Então Cristo unifica todos os povos, mas Cristo, ele não apenas unifica todos os povos, pessoas de nações diferentes, mas Cristo, e isso é muito importante e muito atual, e é bom que você saiba isso para que você possa fazer nos mais diversos ambientes a defesa do Evangelho. Cristo rompe todos os preconceitos. E onde é que está escrito isso? Veja o que diz a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. Está escrito assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia. Interessante, todos passaram a ser descendência de Abraão. Muito interessante isso. Abraão não é apenas o pai dos judeus, mas Abraão é pai de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando alguém vier falar, a Bíblia é misógina, o que quer dizer? A Bíblia coloca a mulher em um segundo plano. A Bíblia é xenófoba, ou seja, ela tem aversão a estrangeiros. Você simplesmente pode invocar Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29 e falar, olha, agora já não há mais judeu e nem grego, quer dizer, não há o povo de Deus, antigamente, exclusivista, judeu e estrangeiro. Não, todos são um em Cristo Jesus. Não há servo nem livre, ou seja, não há barreiras sociais. Não há barreiras sociais. O rico pode ser servo de Deus. O pobre pode ser servo de Deus. O mediano pode ser servo de Deus. Não há diferença alguma, não há impedimento para nenhum homem, nenhuma mulher, dependendo do extrato social em que ele está situado. Não, isso não é óbice para que essas pessoas possam vir a Cristo. Não há servo nem livre. Quer dizer, duas classes sociais da época, né? Poderíamos falar hoje, traduzindo isso para a nossa época, poderíamos falar, não há classe baixa, não há classe média, não há classe alta em Cristo Jesus. Todos são um na pessoa bendita de Cristo. Não há macho nem fêmea, quer dizer, uma diferenciação de gênero entre homem e mulher. Não, a mulher é tão importante quanto o homem no reino de Deus. O homem é tão importante quanto a mulher no reino de Deus. Cristo Jesus unifica todos os povos, rompe todas as barreiras de preconceito e faz do povo um só povo, o povo de Deus. O Evangelho de Cristo está aberto para quem quiser. Aleluia! Conforme diz a palavra do Senhor, o Evangelho é anunciado para todos os homens. Aleluia! Vinde todos,
Vinde todos ao Evangelho de Cristo e receba, aleluia, a salvação, a libertação. Irmãos, vamos pregar esse Evangelho. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus faça uma obra profunda e poderosa através de nós, para a glória de Deus Pai, para o engrandecimento do reino de Deus. Amém.